Pedro Duran, para a gente falar sobre outro assunto, que é um estudo inédito com relação à verticalização das cidades. Como é que está acontecendo essa expansão urbana aqui no Brasil? O que a gente tem de dado que mais chamou a atenção, hein, Pedro? Pois é, Carol, o que mais me chamou a atenção é uma conclusão efetivamente do estudo de que o Brasil está crescendo para cima. E a gente olha as grandes metrópoles brasileiras e a gente consegue perceber nessas principais ordenações urbanas que você tem uma verticalização constante. E aí eu pego, por exemplo, o caso de São Paulo, que muito embora já seja uma percepção nossa que vivemos nesta cidade, que andamos nas ruas, que os prédios estão ficando cada vez mais altos e que o espaço para as pessoas está ficando cada vez menor, que você tem efetivamente um dado, uma pesquisa que agora consegue corroborar uma percepção. Agora, também tem um outro lado que é, se em grandes cidades com grande população você tem uma verticalização, em cidades médias há uma expansão territorial, ou seja, o fim de uma cidade está ficando cada vez menos distante do começo de outra cidade, o que cria as conurbações urbanas. Vamos falar primeiro da metodologia desse estudo, Carol, que tem alguns elementos que foram usados para que o WRI pudesse fazer esse levantamento. Então, destacando aqui qual é, numa arte, essa metodologia. Eles usaram sensores de radar, usaram dados de demografia do IBGE, que é a medição da população e da concentração da população nas cidades brasileiras. Usaram mapas, satélites da MapBiomas, que a gente sempre traz aqui, que é uma instituição séria que faz um levantamento constante sobre o território brasileiro. Levaram em consideração especialmente cidades com mais de 1 milhão de habitantes e dados de 3 décadas, de 1993 a 2020. Foi nesses elementos que eles se basearam para fazer esse estudo, para fazer o levantamento. Qual foi o resultado? Na próxima tela a gente consegue perceber o que os pesquisadores encontraram de achados nessa pesquisa. Expansão vertical e expansão horizontal. Na expansão vertical, que são as cidades que crescem para cima, com prédios ficando mais altos e com bairros que não mudam de tamanho, mas ficam mais populosos, nós temos grandes cidades, as maiores do Brasil, como Rio de Janeiro, que é destacadamente a cidade que mais se verticalizou nos últimos tempos, São Paulo, Brasília e Fortaleza. Aqui ao lado, eu coloquei não a população que o IBGE identificou em 2022, mas o que seria a população projetada neste ano de 2025. Então você tem em São Paulo, no Rio de Janeiro, uma população projetada de 6 milhões e 700 mil pessoas, em São Paulo quase 12 milhões, em Brasília quase 3 milhões e em Fortaleza 2 milhões e meio. São cidades grandes, são metrópoles brasileiras que estão nesse lado aqui do ranking. Importante dizer que o Rio de Janeiro tem uma característica peculiar. O Rio de Janeiro tem uma limitação geográfica por conta dos morros e dos acidentes geográficos que existem na cidade. Então, é difícil você crescer para o lado. O melhor jeito de você expandir é crescer para cima. Na expansão horizontal, a gente verifica outras cidades brasileiras, capitais e grandes cidades, Carol, que tiveram ao longo dos últimos anos um desenvolvimento mais agudo, mas cresceram para os lados. E com exceção de Manaus, que tem 2 milhões e 200 mil pessoas na projeção do IBGE para esse ano, você tem 3 cidades que vão entre meio milhão e 1 milhão de habitantes, Cuiabá, Campo Grande e Ribeirão Preto. E aí, quando a gente olha para isso, Carol, a conclusão dos pesquisadores, e esse é um estudo bastante denso, é de que, apesar de uma grande preponderância de territórios que registraram expansão horizontal nesse período, nessas 3 décadas, a expansão populacional foi absorvida em proporções comparáveis à expansão horizontal, a vertical ou estável. Entretanto, e aí dizem os pesquisadores, é importante ressaltar que quase toda a expansão vertical aconteceu em grandes metrópoles, enquanto concentrações urbanas de média e pequena praticamente só passaram a abrigar novas populações por meio da expansão horizontal. E aí, obviamente, para que a gente não possa imaginar que tudo aqui é um problema, porque a expansão, quando ela é vertical, ela traz alguns problemas, como, por exemplo, aumento da poluição numa área concentrada, aumento do trânsito, que também gera aumento da poluição, mas efetivamente aumenta o trânsito, dificuldade para acesso de serviços básicos, porque se você cresce para cima, é mais difícil você construir uma nova escola, construir um novo hospital. Você também tem vantagens que são apontadas pelo WRI
quando você olha para a expansão vertical, como, por exemplo, questões logísticas. Eles falam especificamente dessa mudança logística que você tem quando você cresce para cima e você aumenta a concentração de pessoas. Então, o Henrique Evers, que é gerente de desenvolvimento urbano do WRI, diz: cidades mais compactas facilitam o acesso da população às oportunidades urbanas e podem oferecer padrões de mobilidade mais eficientes, reduzindo o consumo de energia e a emissão de poluentes. Quando ele fala em cidades mais compactas, não necessariamente a gente está falando de cidades mais altas e com maior população, mas também de cidades com uma menor área em que você consegue, no menor tempo de deslocamento, ter uma condição de oferecer para a população um serviço de melhor qualidade. Não é à toa que cidades europeias, como por exemplo a França, têm trabalhado numa política pública em que as pessoas devem levar de 10 a 20 minutos para ter acesso a absolutamente qualquer coisa. A um hospital, a uma farmácia, a um supermercado, a uma escola. Para quê? Para você incentivar algo que São Paulo também tenta fazer e que o Rio de Janeiro também tenta fazer nos últimos anos com políticos de todas as ordens, seja de esquerda, de centro ou de direita, que é desenvolver os bairros, para que você crie comunidades locais e você crie uma população que está frequentando aquele mesmo ambiente e está consumindo aqueles serviços. Então, geração de emprego no bairro, transporte local no bairro, criação de unidades menores de educação e saúde no bairro. Esse talvez seja o caminho para a gente contrapor essa expansão vertical das grandes cidades e conseguir ver nesse movimento populacional uma oportunidade para desenvolver comunidades locais, Carol. Evitar o deslocamento, né, dessa população em busca de serviços em outra região da cidade. No caso de São Paulo, chama a atenção, né, Pedro? Quantos prédios estão em construção nos arredores da sua casa? Muitos, né, Carol? Muito. A gente, aqui na Avenida Paulista, e isso é muito curioso, a Avenida Paulista é uma área completamente tomada. Quem conhece São Paulo sabe que assim, não tem muito o que fazer aqui. Está tudo construído. Mas ainda assim, neste local da cidade, você tem novos prédios sendo erguidos. Sim, vários. Aqui na região, no caso, no bairro onde eu moro, pelo menos ali, no quarteirão, tem pelo menos uns 3 prédios que estão subindo. É essa expansão vertical que o Pedro coloca pra gente aqui nessa conversa. E aí tem um outro fator que é a especulação imobiliária, né? Obviamente que é um problema e agrava a desigualdade. Você vai deixando cada vez mais caro o metro quadrado e você vai diminuindo o acesso à moradia para as pessoas que precisam.